Já vimos que o homem nasce em estado de depravação total e tem seu livre-arbítrio escravo da sua natureza caída. Por isso, é necessária uma ação inicial da graça de Deus em direção ao homem depravado, a fim de que este homem possa ser salvo. Mas, de que maneira Deus atua com sua graça neste homem depravado para que ele cria no Evangelho? Pretendo responder essa pergunta do ponto de vista da teologia arminiana. Você está no canal Arminianismo Pentecostal e este artigo foi escrito e narrado por César Mendes. Antes, preciso fazer 3 observações. Primeiro, que o arminianismo não ensina que o ser humano, em seu estado caído, tem condições espirituais de buscar salvação em Deus sem o auxílio da graça divina. Segundo, para o arminianismo, as diferentes nomenclaturas referentes à graça de Deus são apenas didáticas, a fim de facilitar o entendimento da ação da graça em diferentes momentos da conversão humana. Terceiro, para os arminianos, toda e qualquer ação da graça tem propósitos salvíficos, seja ela chamada de graça comum, capacitadora, eficaz, preveniente e outros termos. Pois uma graça que não oferece a oportunidade de salvação pode ser qualquer coisa, menos graça de Deus. Como Jesus disse, que proveito teria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Feito essas afirmações, vamos para a explicação da operação da graça de Deus na visão dos arminianos. Quando nos referimos à ação da graça de Deus, queremos afirmar que o Espírito Santo é a pessoa que realiza essa operação no homem não regenerado, de modo que, para que o ser humano caído possa crer no Evangelho, Deus primeiramente vai ao encontro do pecador com a sua graça, a fim de libertar o seu arbítrio do desejo desenfreado pelo pecado. Esta é a chamada graça preveniente, a graça que vem antes de qualquer ação do homem em direção a Deus. Ela é quem convence, convida, ilumina e capacita o pecador a crer em Jesus. Nesta fase inicial da ação do Espírito Santo sobre o ser humano, o pecador depravado não tem nenhuma participação. A graça atua de forma monergista na libertação da sua vontade escrava do pecado. Sem ela, o homem não tem como sozinho buscar a Deus. Ainda neste primeiro momento, o pecador não passa por nenhum processo de regeneração na sua natureza caída. Ele continua em estado de depravação total. Só que agora o seu livre-arbítrio está liberto pela graça. O seguinte esquema ajuda a entender melhor esse cenário. O homem nasce em depravação total com o seu arbítrio escravo. Ele não pode buscar a Deus. A graça preveniente vem sobre ele, libertando o seu arbítrio. Ele passa a estar em depravação total com o seu arbítrio liberto. Em seguida, ele recebe a fé e, por fim, a regeneração. Claro, não podemos especular com exatidão que tipo de ação ocorre na natureza humana caída após a ação inicial da graça preveniente, que faz com que o homem possa ter seu arbítrio liberto e ao mesmo tempo ainda continuar em estado de depravação total. O que importa é a assistência contínua da graça de Deus que atua no homem do início ao fim do processo de conversão. O teólogo arminiano Roger Olson, em seu livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, diz o seguinte sobre o assunto, abre aspas, a graça preveniente engloba a atraente, a árdua e manifesta a verdade de Deus, penetrando-a no coração humano com convicção. Ela quebra a escravidão da vontade ao pecado e liberta a vontade humana para decidir-se contra o pecado e sujeitar-se a Deus. Fecha aspas. Os teólogos monergistas vão questionar que essa mesma graça que liberta para decidir-se contra o pecado também é responsável por permitir que o homem opte pela rejeição a Cristo. Vejamos o que o pastor calvinista Heber Carlos de Campos diz em um dos seus artigos sobre a graça preveniente. Abre aspas. Finalmente, podemos dizer que a graça preveniente que Deus dá aos homens lhes confere a potencialidade de exercer não somente a fé, mas também a rejeição a Cristo. É incrível como essa graça possa ser dada para a própria desgraça do que a recebe. Fecha aspas. Para um arminiano,
fica difícil de entender de onde Weber conseguiu concluir que a graça preveniente confere potencialidade para que o homem rejeite a Cristo. O que faz com que o homem rejeite a Cristo é sua própria natureza caída, que mesmo após a ação inicial da graça de Deus, ela continua atuando no arbítrio do homem para que ele resista a Deus. Assim, para o homem caído rejeitar a Deus, ele não precisa de graça. Suas próprias paixões são suficientes para que ele rejeite a Cristo. Eles também vão alegar que o homem tem o poder final de determinar sua própria salvação, tornando Deus menos soberano neste processo. No entanto, eles no mínimo não entenderam o papel fundamental da assistência da graça na visão arminiana, uma vez que, em momento algum, o Espírito Santo é passivo no processo de conversão, segundo o próprio arminianismo. A ação do Espírito Santo é a causa eficaz da salvação humana, e o homem é apenas um agente passivo nesta relação. O homem não tem a última palavra, pois não é a nossa fé ou a nossa não resistência que nos salva. O que nos salva é o que o Espírito Santo faz na natureza daquele que crê ou do que não resiste. O homem poderia crer ou não resistir à graça e nada acontecer, mas Deus soberanamente decidiu que a pré-condição para ser regenerado é ter fé. No entanto, não é a fé que regenera o homem. A fé é a causa condicional para que a regeneração seja executada monergisticamente pelo Espírito Santo na natureza do homem escravo pelo pecado que coloca sua fé em Cristo. Outro aspecto da graça preveniente é a sua resistibilidade. Após o homem ter seu livre-arbítrio liberto pela graça, sua natureza caída ainda pode atuar na sua vontade, já que este homem ainda está em depravação total. Nesta segunda atuação da graça preveniente, o homem coopera com a ação do Espírito Santo, mas não é uma cooperação em termos iguais. O homem coopera simplesmente não resistindo à graça e permitindo que ela faça sua obra de regeneração. Esta cooperação é o que os arminianos chamam de sinergismo evangélico. Neste sinergismo, o homem pode fazer uso da sua liberdade para rejeitar a ação regeneradora do Espírito Santo. Os críticos vão tentar refutar essa explicação, afirmando que, se for assim, Deus passa a ser menos soberano, pois sua vontade é frustrada. Porém, eles deixam escapar pelo menos dois aspectos da soberania de Deus na salvação humana. Primeiro, Deus é soberano sobre a sua soberania. Isto é, ele decidiu soberanamente na eternidade passada de como ele iria administrar sua soberania neste mundo. Se Deus decidiu dar liberdade ao homem para escolher entre amá-lo ou rejeitá-lo, teólogos não podem querer mudar ou distorcer os decretos de Deus. Segundo, quando o homem resiste a Deus durante toda a sua vida e morre neste estado de rebelião, este homem fez uso da sua liberdade para rejeitar o amor de Deus. No entanto, ele não tem como usar sua liberdade para rejeitar a justiça divina após a morte. Na eternidade, a vontade decretiva de Deus é soberanamente satisfeita para o destino de todos aqueles que rejeitam seu Filho. Como diz a própria Bíblia, aquele que crê e for batizado será salvo, todavia, quem não crê será condenado. Existem outros aspectos da graça de Deus que não foram mencionados aqui, já que eu quis destacar a ação da graça preveniente na sua função de atrair o homem depravado para a salvação. Por fim, os teólogos monergistas podem até não concordar com a visão arminiana da graça de Deus, mas eles não podem acusar a teologia arminiana de ser centrada na vontade do homem à parte da graça divina. Muito obrigado por ter assistido, dê like e inscreva-se no canal e até a próxima.